Uma coisa importantíssima com os irmãos, que é o seguinte: nós recebemos essa semana, aqui na nossa igreja, o vice-presidente da primeira igreja batista de Lindóia, e ele nos informou que a igreja está sem pastor, e pediram a nossa ajuda, para que nós pudéssemos ajudar a igreja nesse período que eles estão sem pastor, e para que nós pudéssemos estar ajudando também nessa fase de sucessão pastoral. Então eu gostaria, em primeiro lugar, que os irmãos estivessem orando por isso. Porque uma igreja sem pastor, ela perde aquela pessoa que é chave para estar dando direcionamento à igreja. Está dando um microfoninho. Está dando no fundo. E então eu gostaria que os irmãos estivessem orando, e também que os irmãos estivessem orando por mim, porque eles vieram pedir a nossa ajuda para que nós pudéssemos estar coordenando esse processo de sucessão. Então eu gostaria que os irmãos estivessem orando pela igreja, que os irmãos estivessem orando por mim, e um terceiro pedido, que Deus pudesse estar direcionando um homem do Senhor, um homem de Deus, para estar lá pastoreando aquela igreja. Isso é muito importante, irmãos. É importante que os irmãos estejam orando por isso, porque esse ano nós vamos fazer 10 anos aqui, e já é o terceiro pastor, e agora vai para o quarto pastor da igreja. Isso é uma rotatividade que não traz produtividade para a igreja. A igreja de Lindóia é uma igreja muito especial, porque ajudou a gente. A igreja, ela estava conosco aqui, antes de eu vir, quando a igreja estava sem pastor, o pastor vinha, a igreja nos ajudava, então nós precisamos ajudar a igreja lá. E eu peço a oração dos irmãos. Agora, no dia 31, na parte da manhã, eu vou estar indo para lá junto com os irmãos da liderança, e nós vamos conversar com os irmãos da liderança lá e ver como nós podemos ajudar. Então, peço que os irmãos estejam orando, estejam conosco nesse processo, e orando pela igreja lá. Tá certo? Eu gostaria que nós orássemos agora por isso. Quem gostaria de orar lá pela igreja de Lindóia, por esse processo? Alguém gostaria de orar por isso? Márcia. Vamos ficar de pé, irmãos, para orar? Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada porque podemos nos reunir, Senhor, e pedimos ao Senhor, ó Deus, pelos nossos irmãos, Senhor, lá em Lindóia. Nesse momento, ó Deus, não tem um pastor para estar direcionando, ó Deus, ali as ovelhas, Senhor, os nossos irmãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor vá à frente, que o Senhor conduza o teu povo ali. Pedimos também pela nossa igreja, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria ao pastor, à liderança da igreja, para que eles sejam realmente sábios, usados pelo Senhor, para estar dando direção a Deus, para que a liderança da igreja de Lindóia possa realmente tomar decisões sábias, ó Deus, e que nós possamos ser bênção na vida deles, assim como eles também já foram na nossa. E o nosso desejo, ó Deus, é que em todo esse processo, o Seu nome seja honrado, seja glorificado, e que pessoas, ó Deus, não venham ficar sem o Teu cuidado, o cuidado do líder que o Senhor colocar lá em Lindóia, Senhor. E nós pedimos por todo esse processo, Deus, que o Senhor conduza, que o Senhor vá à frente. Nós dependemos do Senhor, ó Deus, e entregamos essa situação, ó Deus, nas Tuas mãos, entendendo que o Senhor vai, da Sua maneira, ó Deus, direcionar. Muito obrigada, Deus. Abençoa, Deus, a igreja de lá, abençoa a nossa igreja e tudo que vai acontecer daqui para frente, Senhor. Nós Te louvamos, Te pedimos, ó Deus, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmão. Irmãos, nós já estamos programando a nossa viagem missionária lá para a Virgem da Lapa, que será em julho. Se você gostaria de participar da viagem missionária desse ano, que vai ser lá para a cidade de Virgem da Lapa,
você precisa procurar o Paolo. Nós queremos ter uma reunião com os irmãos aí, quem está disposto, quem está disponível, quem está querendo trabalhar e servir ao Senhor naquele local tão necessitado. E você precisa, então, procurar o Paulo, dar o seu nome, tá certo? A Natália pediu para avisar que vai ter um encontro das meninas adolescentes lá na casa da Agia, no sábado, às 2h. Tá chique, hein? Tarde do Fondinho. Programa light, então, para que as meninas possam... Quem desdenha quer comprar, já ouviu essa? Tá, então aí 2h lá na casa da Agia, de 2 às 5. Então não vai faltar o programa da noite aqui, tá? E à noite nós vamos ter um intercâmbio com o pessoal lá de Limeira, tá certo? À noite aqui, nos clubes da noite, nós vamos ter um intercâmbio com o pessoal de Limeira. Então, assim, esse Fondi, essa programação das adolescentes não vai atrapalhar a programação da noite. A programação da noite é normal aqui, e nós vamos fazer esse intercâmbio com a juventude da igreja de Limeira. Queria só fazer um destaque, louvar a Deus, queria fazer isso publicamente, louvando a Deus pela vida do Leandro e da Márcia. Vocês viram as notas deles lá no mural? Gente, olha, glória a Deus, parabéns, muito, muito importante isso. Isso mantém aí também lá para a escola a reputação da nossa igreja. Isso demonstra também que os irmãos estão fazendo bom uso do dinheiro dos mantenedores. Está valendo a pena investir, né? Eu queria fazer esse destaque aqui publicamente, que Deus abençoe. Chamar a Amanda para vir aqui na frente. Nós queremos comemorar o dia da esposa do pastor. Normalmente a gente faz isso no final, mas a Amanda vai estar no cultinho, então a gente vai aproveitar esse momento. Queria chamar a Cris primeiro. Deve estar dando janta para a Kelly. Cris. Bom, dia 1º de março, gente, foi dia da esposa do pastor. E a gente, embora atrasadas, nós não esquecemos, viu, Cris? A gente queria louvar muito a Deus pela sua vida, pelo privilégio que Ele deu de ter enviado você para a nossa igreja como esposa do nosso pastor, que é um exemplo para a gente e tem ajudado e ensinado bastante a gente. Então, a gente louva a Deus pela sua vida. Queria chamar a Fá aqui para orar por ela. Acho que ela foi lá, né? Com a Kelly. Então, eu vou orar pela Cris, louvando o Senhor pela sua vida, viu, Cris? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida da Cris aqui com a gente, por tudo que o Senhor fez e tem feito na vida dela, Pai. Te agradecemos pelo instrumento que ela é nas tuas mãos, pela sabedoria que o Senhor dá a ela para aconselhar, para nos ensinar. E pedimos, ó Deus, que o Senhor mantenha ela assim, firme na tua palavra, firme nos teus caminhos, e sendo uma esposa idônea, Senhor, sábia, cuidando bem das suas filhas, que o Senhor dê força, Senhor, e tudo que ela precisa, Pai, para ter uma vida que te honra e te agrada. Te agradecemos pela vida dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, tá, mãe? Obrigada. Então, aqui é uma lembrancinha e alguns cartões. Se você quer ainda escrever um bilhetinho para a Cris, que você não escreveu, você pode entregar para ela, tá, igreja? Obrigado. Glória a Deus, né? Lá em Romanos capítulo 13, no versículo 7, diz que nós devemos respeitar quem merece respeito e honrar quem merece honra. Né? Por isso que a gente fala que a quem honra, honra. Né? E a gente queria louvar a Deus aí por isso. Irmão, fique de pé, dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Bem apertado. Isso.
Pode. Sabe o que eu pensei, cara? Da gente comprar mais daqueles pezinhos, né? Porque aí ocupa menos espaço, né? Valeu. Boa noite, igreja. Quero pedir para aumentar o meu. Nós vamos louvar então o nosso Deus com a música, né, que diz que o Senhor é santo, né? O mais interessante dessa música é que, além dela falar uma grande verdade, porque o Senhor é santo, independente de mim, independente de você, o Senhor é santo, 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 santo. Né? A beleza dessa música também está na divisão das vozes, né? Algumas pessoas vieram falar para mim, o Paulo fala para mim que só eu canto essa música, né? Algumas pessoas se sentem bem louvando essa música, né? Louvando a Deus com essa música, e vieram falar para mim, né? Que, olha, eu gosto de cantar aquela música, de louvar a Deus com aquela música. E aí ficou, né, a música que só eu canto. Paulo não canta. Ele foi para ele: você não canta essa é eu que canto. E nós vamos cantar essa música que diz que: Senhor, Tu és santo, santo, digno de louvor, digno de toda adoração. Vamos lá? Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, eu canto em louvores ao Rei poderoso, eu amo e adoro, Ele é o Deus que me salvou, eu canto em louvores ao Rei, eu amo e adoro, Salvador e Messias, amigo, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço,
obrigado a Deus mais uma vez, Senhor, por esse tempo, ó Deus, que o Senhor nos concede, ó Deus. Estamos aqui e podemos, Senhor, cantar, Senhor, louvores a Ti, ó Deus. Render, Senhor, louvores, Senhor, a Ti, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio, ó Pai, de fazermos isso, ó Deus. Senhor, peço a Ti, ó Deus, que possa dar, Senhor, também o privilégio, Senhor, aqueles que por algum motivo, Senhor, não estão nos Teus caminhos, ó Deus, aqueles que estavam, Senhor, e que saíram dos Teus caminhos, Deus, concede, ó Deus, a misericórdia, a graça, ó Deus, para que eles possam estar, Senhor, na Tua presença, ó Deus, e possam desfrutar, Senhor, desse momento tão bom, ó Deus, que é louvar, cantar para o Deus do universo. Obrigado, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, né? Nós vemos que tantas pessoas têm buscado refúgio em tantos outros lugares, em tantas outras coisas, né? Mas nós sabemos que o Senhor, Ele é a nossa rocha. Ele é aquele que nós podemos nos esconder, estar junto dEle, porque sabemos que seremos cuidados e bem cuidados. Nós vamos cantar a próxima música que diz que Cristo é o meu refúgio. Posso confiar, Cristo, Tu és meu refúgio. Coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti. Amém, glória a Deus. Nós vamos cantar o hino de número 323, para a entrega dos dízimos e ofertas, né? E nós lembramos sempre, né, que você entenda esse momento, né, que você participe desse momento com alegria, né, para o crescimento do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus na terra, né? Participar, né, de uma forma a ser pesado para você, a participação desse momento não é bom. Então que você participe com alegria, né, que você está devolvendo parte daquilo que Deus já te abençoou. E um dos versículos mais claros, assim, Malaquias 3:10, né, vai nos lembrar claramente que não é se você quiser. O Senhor fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, né? E é verdade que, em consequência da obediência, Deus nos abençoa.
A igreja não vende a bênção, né? Não é para vender, a bênção é de graça, né? Mas pela sua obediência, Deus, Ele abençoa. O versículo é claro, Deus fala que abre as portas do céu e derrama tantas bênçãos que nós não teremos onde guardar. Vamos lá? Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Um caso que escureceu de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Onde estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre comigo, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, um pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Nós vamos orar pelos dízimos e ofertas, né? E se você tem um pedido especial a fazer para o Senhor, motivo de louvor, agradecimento ao nosso Deus, né? Que você possa, nesse momento, trazer isso à lembrança, né? E logo depois, o pastor Charles vai estar orando, né? Mas eu queria pedir para que o Rafa viesse até aqui e orasse pelos dízimos e ofertas, agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, obrigado por esse culto, Senhor, que estamos prestando aqui, Senhor, em Teu nome. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado tanto, Pai, o Senhor tem nos sustentado de uma maneira incrível, Senhor, melhor do que nós poderíamos, Senhor, imaginar e muito mais do que precisamos, Senhor. Obrigado porque temos o privilégio de estar devolvendo, Senhor, 10% do que o Senhor nos dá, ó Pai, como gratidão por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Venha nos abençoar no restante desse culto, Senhor, em nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, manifestada nas nossas vidas, através, ó Deus, de tantos gestos de amor que o Senhor tem tido em nosso favor. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelos livramentos, queremos te louvar, Senhor, pelas vitórias, pelos sucessos que o Senhor tem nos dado. Queremos te louvar, ó Deus, pelas curas que o Senhor tem concedido ao Teu povo. Queremos te louvar, Senhor, pelos restabelecimentos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer o Teu cuidado. E queremos dedicar ao Senhor todas as vitórias que temos recebido. Queremos dizer para o Senhor muito obrigado. Ó Deus, nós queremos te agradecer muito, Senhor, porque o Senhor tem escutado as nossas orações. E, ó Deus, temos visto o Teu mover agindo nessa igreja. Ó Deus, o Senhor tem ouvido, Senhor, o nosso pedido quando clamamos que o Senhor possa trazer de volta aquele que estava longe. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos atendido. Queremos dizer, Senhor, do nosso amor pelo Senhor e por essas pessoas que o Senhor tem alcançado e tem trazido de volta. E, ó Deus, nós pedimos que o Senhor fortaleça cada vida. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, mostrando do quanto o Senhor ama cada vida. Queremos pedir também, Senhor, para aqueles queridos, parentes, amigos que ainda não te conhecem, que, ó Deus, o Senhor possa estar resgatando, que o Senhor possa estar salvando eles, e que o Senhor possa nos usar como instrumentos do Senhor para a salvação destes que precisam da Tua luz.
Ó Deus, nós queremos te pedir pela tua igreja. Ó Deus, sabemos de irmãos que entraram aqui trazendo dúvida, dor no seu coração. Ó Deus, outros aqui passando por dificuldades, Senhor, terríveis. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Outros precisando de respostas, que o Senhor responda, que o Senhor dê direção, que o Senhor conduza, ó Deus. Ó Deus, alguns irmãos têm sentido o peso do fardo das decisões. Alguns, Senhor, estão passando por solidão, porque se posicionaram ao teu lado. Ó Deus, que eles possam sentir a tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa mostrar como o teu braço é forte, Senhor, e poderoso. E que o Senhor possa trazer ao coração de cada um aquele encorajamento que vem só do Senhor. A paz que excede todo entendimento. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor venha abençoar aqueles irmãos que estão passando por dificuldades financeiras. Que o Senhor venha suprir as necessidades, ensinar as lições. E que o Senhor possa fazer o teu povo prosperar para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, nós queremos te pedir também. Sabemos de alguns irmãos que passaram por intervenções cirúrgicas. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, o restabelecimento. Que seja rápido e que dê tudo certo. Ó Deus, colocamos diante do Senhor os enfermos. Que o Senhor possa curá-los, Senhor. Colocamos diante do Senhor os encarcerados. Que a tua luz brilhe, Senhor, onde quer que eles estejam. Ó Deus, abençoa as igrejas de Serra Negra, para que elas sejam cada vez mais firmes na tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando os pastores, fazendo com que eles se tornem homens realmente sérios no Senhor e na interpretação das tuas escrituras. Ó Deus, muito obrigado por podermos estar aqui. Continua conosco, continua abençoando cada parte desse culto. Tira de nós, Senhor, tira do teu povo qualquer temor que não seja ao Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração o temor aos homens. Coloca no nosso coração o temor a Ti. E que possamos ser uma igreja proclamadora, uma igreja que vive a verdade do Teu Evangelho. Senhor, abençoa-nos, ó Pai, para que os nossos vizinhos, para que os nossos amigos, os nossos familiares possam ver a diferença que o Teu Evangelho faz nas nossas vidas. Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa o Teu povo, para a glória do Teu nome, para crescimento do Teu reino. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais uma música, mas antes eu gostaria de conhecer aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Nós temos alguém que nos visita pela primeira vez hoje. Nós temos o Valdeci que está conosco aí, que não é a primeira vez, né? O Valdeci já é de casa, né? Tem o nosso grande amigo aqui, o Danilo, né, que já esteve morando durante um tempo aqui em Serra Negra e agora está aí, né, junto com o irmão dele que não parece nada, né? Luiz Felipe, opa, esse também é meu amigo, lá do meu bairro da Colina dos IP, os dois, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? É o Diego e o outro é? Oi? João Pedro, mas ele é meu amigo, certo? Stephanie, seja muito bem-vinda, tá? Nós amamos você, tá? Aqui é o seu lugar, tá bom? Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus com uma música que diz que os olhos do Senhor nos sonda, né? Nós não podemos esconder nada de Deus, né? Ainda que eu vá para onde eu quiser, eu posso abrir um buraco e me enterrar, lá estão os olhos do Senhor, né? Me vendo, né? Foi o versículo que o pastor falou aqui no curso Foco, né? Que aonde eu for, lá estão os olhos do Senhor, né? Ele me sonda, Ele sabe de tudo, não adianta, não dá para esconder nada do Senhor. E graças a Deus, porque só o Senhor pode sondar o nosso coração e pode ver os nossos pensamentos, né? Graças a Deus por isso. E se outras pessoas pudessem ver o que tem dentro do nosso coração e na nossa mente, que dureza que seria, né? Mas só Deus tem esse poder. Vamos cantar? Se você não pode e você quiser ficar sentado, você pode sentar, tá?
olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei bem alto, sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, confia ao Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. O povo vai continuar ainda no outro momento do culto, tá? Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado a Deus por esse momento, te agradecemos e, Senhor, pedimos ao Senhor, ó Deus, recebe, ó Deus, o nosso louvor, ó Pai. Senhor, é o louvor, Senhor, de homens e mulheres, ó Deus, pecadores, ó Deus. Mas, Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos agradar o teu coração, ó Deus. E a forma, ó Deus, que achamos de fazer isso foi da forma como o Senhor determinou que tinha que ser feito, ó Deus. O Senhor quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ó Deus. E nós queremos ser esses adoradores, ó Pai. Senhor, nos ajuda, ó Deus, a cada dia, Senhor, sermos, Senhor, como teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, assim como Ele disse, sede santo porque eu sou santo, ó Deus. Nós queremos alcançar, ó Deus, isso, Senhor, para te agradar, ó Deus, porque o Senhor merece, ó Deus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo, muito obrigado por cada vida que está aqui. Senhor, eu peço, ó Deus, que o Senhor prepare, ó Deus, a cada coração, que cada coração, ó Deus, venha receber, Senhor, nessa noite, da Tua palavra, ó Deus, do alimento, ó Pai, que o Senhor tem para nós essa noite, ó Deus, através do Teu servo Paulo, Senhor, que possamos estar prontos, preparados para ouvir, Senhor, mas não só ouvir, ó Deus, que possamos realmente, ó Deus, aplicar em nossas vidas, ó Deus, que possamos viver o que nós aprendemos aqui, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, ó Deus. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado por esses irmãos maravilhosos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Te
Te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Antes de chamar o pessoal para o culto, as nossas crianças, enquanto o pessoal vai sentando, os irmãos perceberam, os nossos seminaristas estão de volta ao ministério aqui na igreja. Pedi para o João Ricardo falar um pouquinho, resumidamente aqui, como é que foi o trabalho dele. Ele não estava de férias, é bom sempre lembrar, ele estava fazendo estágio. Eu vou pedir para você compartilhar um pouquinho. Boa noite, irmãos. 3 meses sem ver os irmãos, agora estou de volta. Como o pastor falou, foram 3 meses, do qual algumas semanas eu passei de férias com a minha família, no mês de dezembro. Do dia 10, quando acabaram as aulas, até o dia 1º de janeiro, eu estava em férias. Logo começou o ano, eu comecei estágio na minha igreja em Tupã mesmo, onde durante a semana eu trabalhava com os adolescentes e com os jovens da igreja, às terças-feiras e os sábados também. Às quintas-feiras com a igreja e aos finais de semana, eu estava comentando com o pastor que eu tive algumas oportunidades que foram muito legais, de estar indo pregar em igrejas menores da região, que os pastores precisavam tirar férias, e como seminarista eles me davam a oportunidade de estar indo naquelas igrejas para conhecê-las e também pregar a palavra e desenvolver um pouquinho daquilo que Deus tem me capacitado ali no seminário. Louvo a Deus pelo tempo que eu tive lá, com os meus pastores, com a minha família. Foi muito bom estar em casa, comer a comida que minha mãe faz, dormir na minha cama, não ter que lavar minha roupa porque minha mãe cuidava de mim. Então foi muito legal tudo isso. Mas é bom demais também estar de volta. Há 3 semanas a gente voltou para o seminário já com as nossas aulas, só que por alguns treinamentos, esse é o primeiro final de semana que a gente está voltando para a igreja aqui. E também é um privilégio rever os irmãos, depois de um ano todo aqui com os irmãos ano passado, sendo conhecido pelos irmãos, conhecendo os irmãos, sendo treinado por Deus aqui, que esse ano realmente seja uma bênção, tanto para a igreja quanto para mim, para poder continuar crescendo, desenvolver, conhecer a Deus e se parecer mais com Ele. Obrigado por mais uma vez os irmãos me receberem e que eu possa ajudar os irmãos no que eu puder. Amém. Obrigado, meu irmão. Que bom que você está com a gente, viu? Pode, obrigado. A Natália vai procurar o pessoal da igreja para a gente fazer aquela escala. Lembra que eu falei com os irmãos? Para a gente... muita gente, para o pessoal não ficar dando cotovelada para ver quem vai receber os seminaristas. Então a gente vai fazer uma escalinha, então a Natália vai procurar você hoje, tá bom? Porque a gente quer dar oportunidade para todo mundo. Já falei, você não precisa ter vergonha da sua casa, ok? Porque nossos irmãos não estão para isso, estão para abençoar vocês e para serem abençoados por vocês. Vou pedir para que as crianças até 8 anos venham aqui na frente, que elas vão para o seu culto. Aê, Diegão. Tá bonito você, hein, rapaz? Aê, o Artuzão aqui. Isso, olha. Isso, pode vir. A Kelly, cadê a Nina? Cadê a Nina? Débora tá vindo. Mateusão, Natan. Tá ali. Muito bom, muito bem. Vamos orar? Todo mundo de olhinho fechado, pensando no Papai do Céu. Você quer orar, filho? Quer orar? Depois você ora, tá bom? Depois você ora, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças. Abençoa elas nesse momento de culto, para que elas possam aprender da Tua Palavra, que elas possam entregar o seu coração para o Senhor Jesus. Abençoa os professores nessa tarefa tão importante. Em nome de Jesus que oramos. Amém. A Kelly, vamos ouvir a oração da Kelly? Vamos participar com ela? Quer orar, Kelly? Então vou orar. Parou no processo. Então depois você ora, tá bom? Vai lá com as professoras, Deus abençoe. Uma vez eu aprendi que quando uma criança pede por orar, a gente sempre deve dar oportunidade. Mesmo que trave depois, a gente sempre dá oportunidade, né? Que bom. No aniversário dela ela orou, quem estava lá, né? Isso nos enche de alegria. Aí. Irmãos, Deus tem nos acrescentado povo, Deus tem abençoado a nossa igreja, mas quanto mais gente, mais trabalho o pastor tem, graças a Deus.
né? E eu tenho oportunidade de poder, uma parte desse trabalho, ter homens de Deus que me auxiliam. E hoje eu vou ter a ajuda de um dos meus auxiliares. Quem vai pregar a palavra de Deus para nós é o Paulo. Paulo tem... Nós estávamos compartilhando que pregar balança a nossa perna, né, Paulo? Quando a gente vem aqui para pregar, a gente não fica numa situação confortável. E precisa ser assim. Eu digo para os irmãos, no dia que eu chegar aqui na frente e não tiver aquele friozinho na barriga, tem alguma coisa errada, porque nós vamos expor aqui a palavra de Deus. E o Deus que é o dono que escreveu as Escrituras, está presente aqui, está avaliando a nossa exposição. Então isso tem que balançar a gente mesmo. E eu tenho o privilégio de falar que todas as vezes que o Paulo trouxe a palavra, assim como o Yuri e outros irmãos, tem sido edificante para a minha vida. Então eu vou pedir para que ele venha aqui, nós vamos orar, quero orar pela sua vida, que Deus te abençoe, que Deus use você poderosamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de servirmos a Tua igreja, o privilégio que o Senhor tem nos concedido de sermos servos do Teu povo, trazendo para eles alimento, e um alimento que seja bem preparado. Ó Deus, ajuda-nos a mantermos este padrão. E nesse momento, ó Deus, eu peço ao Senhor, que o Senhor fale conosco. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração para ouvir Tua voz. Declaramos ao Senhor que precisamos do Senhor, precisamos Te ouvir. E pedimos em nome de Jesus, que o Senhor use o Teu servo Paulo, como instrumento do Senhor, contundente, afiado, para fazer aquilo que Te apraz nas nossas vidas. Fala conosco nessa noite. E usa o Teu servo poderosamente nessa tarefa tão especial, tão excelente. Muito obrigado pela vida dele. Abençoa o Senhor ricamente. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Você prefere segurar? Deus abençoe, viu? A nação de Israel ficou escrava no Egito durante 400 anos. E aí, depois de 400 anos, Deus levanta um servo dele, Moisés, e liberta o povo por meio de um milagre, através de 10 pragas que convencem o faraó da época a deixar o povo sair da escravidão. E Deus ainda abre o mar Vermelho, para que o povo atravessasse o Mar Vermelho. E Deus disse para aquele povo, agora marcha e vai para a terra que eu estou dando para vocês. E quando o povo chega lá, Moisés, líder do povo, envia 12 homens para ver a terra, para ver as condições da terra, e para ver qual seria a estratégia que eles usariam. E quando esses 12 homens voltam, 10 deles dizem, olha, não dá para a gente conquistar aquele lugar. Mas 2 dizem, não dá, vamos que dá. Moisés ouve os 10 e diz, então não vamos, e Deus castiga o povo e diz, então agora vocês vão ficar pastando no deserto. Um caminho de 40 dias, eles passam 40 anos andando no deserto. E Deus diz que toda aquela geração que disse que não dava para conquistar a terra, ia morrer no deserto. E a nova geração, bem como aqueles que confiaram em Deus, apenas esses iam entrar. Passa-se então 40 anos, o povo entra na terra prometida, só que agora sob a liderança de Josué, um novo líder. Josué, durante 30 anos, conquista o território que Deus já havia dado para eles, e durante 30 anos, então, ele conquista cidades, conquista território, e divide a terra entre as 12 tribos de Israel. Só que depois da morte de Josué, o povo já havia se afastado de Deus novamente durante 300 anos. O povo se envolve num ciclo de falhas. O povo se acomoda no seu relacionamento com Deus. O povo deixa o pecado entrar nas suas vidas. Naquela época não havia rei. E cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. E então Deus mandava perseguição
E essa perseguição doía, e o povo se arrependia porque percebia que estava pecando e clamava a ajuda de Deus. E Deus levantava um juiz, e esse juiz ia e ajudava a nação. Isso durou 300 anos, e esse ciclo se repetiu várias e várias vezes. E no fim desse período, então, o povo começa a reclamar, porque olha para as nações do lado e diz: nós queremos um rei como o deles. E Deus diz: vocês já têm um rei. Não, mas nós queremos um como o deles. E Deus então dá um rei para a nação de Israel, um homem chamado Saul, que na sua primeira atitude como rei já mostra que estava desqualificado. Desobedece, mente, desobedece mais um pouco, mente mais um pouco. E assim durante 40 anos esse homem fica reinando sobre a nação, até que então um novo rei se levanta e surge, Davi. Davi consegue unir toda a nação sob a sua liderança. O rei antigo, o rei Saul, ele reina sobre a nação de Israel, só que ele não tem o coração de todo o povo. Pouca gente confiava nele como rei. Apenas praticamente 4 das 12 tribos confiavam nele. Mas quando Davi assume, o povo amava Davi. Quando Davi assume a nação, a direção da nação, ele tem as 12 tribos na mão dele. Ele tem o coração de toda uma nação. E ele une aquela nação. Mas Davi não vive eternamente. E quando ele envelhece, ele passa a liderança da nação para o seu filho, Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, certamente antes de Jesus. Mas humanamente dizendo, foi o homem mais sábio que já existiu. Mas ainda assim se corrompeu. Ele tinha tudo para ser o melhor rei que a nação de Israel poderia ter, de novo, antes de Jesus. Mas ele tinha tudo para ser o melhor rei. Ele tinha sabedoria, ele tinha a aprovação de Deus, mas porque ele desobedece à aliança de Deus, ele começa a promover casamentos com mulheres, as quais Deus já havia proibido. Então ele deixa a idolatria entrar no reino pela primeira vez. Pela primeira vez, a idolatria entra no reino de Israel. E quando Salomão morre, o reino passa então para o seu filho, Roboão. Só que por causa do pecado de Salomão, e por causa também da incredulidade de Roboão, a primeira atitude de Roboão como rei da nação de Israel, divide o reino novamente. Então o reino de Israel, que era um reino só, se divide em 2. Israel ao norte, Judá ao sul. Tudo isso que eu estou falando para vocês, nós vimos ontem aqui no curso Foco. Mas o texto que eu gostaria de mostrar e estudar com vocês essa noite é o texto pregado pelo profeta Abacuque. E Abacuque, ele profetiza não para a nação toda de Israel, mas apenas para a nação de Judá. O reino já havia sido dividido. Aliás, o reino de Israel já havia sido extinguido, não existia mais. Apenas um remanescente fiel desce para Judá. Agora, só existe o reino de Judá. E é dentro desse livro que nós encontramos a expressão do versículo 17 do primeiro capítulo de Romanos, tema da nossa igreja esse ano, quando Paulo diz: o justo viverá pela fé. É no livro de Abacuque que pela primeira vez Deus declara isso, não o profeta, Deus. Deus diz que o justo viverá pela fé. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de, antes de entrarmos no livro, orar com vocês mais uma vez e pedir que Deus fale conosco apesar de mim. Vamos orar mais uma vez, por favor? Senhor, eu te agradeço porque ao longo da história o Senhor tem se revelado um Deus santo, poderoso, soberano e fiel. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos salvou, tem nos dado significado na vida, propósito, e tem nos feito, ó Pai, justos pelo sangue de Jesus. Bem como tem nos abençoado para que consigamos viver pela fé, por causa de Jesus. Eu peço que nessa noite o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, fale conosco pela Tua graça,
para que possamos ser mais parecidos com Jesus. Pois é em nome dele, o autor e consumador da nossa fé, que oramos. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque, então, ele escreve uma profecia contra o reino de Judá. Quando ele escreve essa profecia, o reino de Israel já não existe, já fora destruído pelo Império Assírio, por causa do pecado da nação. E o livro de Abacuque é um livro muito interessante, porque ele nos narra a história de um profeta que está passando por uma crise de fé. O profeta Abacuque, diferente de outros livros, na maioria dos livros proféticos, você vê os profetas falando sobre Deus para os homens. Se você ler qualquer outro livro profético, você vai ver qual que é a função do profeta. Ele vai falar sobre Deus para os homens, mas Abacuque não. Abacuque vai falar dos homens para Deus. A conversa dele não é com a população, a conversa dele é com Deus. E nós vamos pedir licença para ele, mas a gente vai entrar no quarto dele e vai ver agora a conversa que ele tem com Deus. Porque eu creio que ele passava por uma crise muito grande na sua fé. O que estava acontecendo com o reino de Judá provocou uma crise de fé muito grande em Abacuque. Ele estava extremamente abalado. E durante o capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver dois debates de Abacuque com Deus. Lembre-se que a ideia desse estudo é mostrar o significado da frase "o justo viverá pela fé". Então nós não vamos ler o livro todo. Eu estou contextualizando ele para você ler depois e entender melhor na sua casa. Ou vir fazer o curso Foco, se você se animar. Mas passa, por favor, Marcela. Eu gostaria de começar vendo com vocês o primeiro debate que Abacuque tem com o Senhor. E o tema desse debate é: será que Deus é mesmo soberano? Será que Deus é soberano? Passa, por favor, Marcela. Abacuque vai fazer uma pergunta para Deus. Se o Senhor é soberano, por que então o Senhor não faz nada contra o mal? Leia comigo o versículo 2 até o versículo 4. Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando? Até quando eu vou gritar violência, perigo, e o Senhor não vai salvar? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por quê? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, Senhor. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. A pergunta de Abacuque é: Senhor, se o Senhor é mesmo Deus, por que o Senhor não faz nada contra o mal? Por que Abacuque está perguntando isso para Deus? O último bom rei que ele teve foi o rei Josias. Mas antes do rei Josias, o pai de Josias, o rei Amon, e o avô do rei Josias, Manassés, foram péssimos reis para a nação. Os dois permitiram a entrada de idolatria, permitiram a entrada de imoralidade no reino, permitiram o culto pagão. Na verdade, construíram templos pagãos. O avô e o pai do rei foram reis muito maus para a nação. E a nação perde aquela qualidade do relacionamento com Deus e se torna uma nação idólatra. Mas depois que eles morrem, depois que Manassés morre, depois que Amon morre, o novo rei que assume, Josias, ele é um homem bom. Ele faz o que é bom perante o Senhor. Ele tira toda a idolatria do povo, ele proíbe o culto pagão, ele proíbe toda e qualquer forma de idolatria, ele começa a agir de forma justa. Então, se você é rico, você não pode mais oprimir o pobre. Só que ele não vive para sempre. E o rei Josias morre. E logo que o rei Josias morre, o que acontece? A imoralidade, a idolatria, a violência, a maldade voltam a prevalecer no reino. Abacuque, olhando para essa situação, para e lembra: poxa, até 5 anos atrás, enquanto o rei Josias estava aqui, a coisa era diferente. Agora que ele morreu,
O rico oprime o pobre de novo. O pobre é maltratado. Há violência, há idolatria. Ninguém quer saber de orar ao Senhor. Há imoralidade sexual. Por que, Senhor? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor está deixando tudo isso acontecer? Eu fico pensando se essa crise de Abacuque, ela não tem alguma ligação com os nossos dias de hoje. Tenho percebido, tenho orado por irmãos e tenho visto irmãos vivendo crises de fé parecida com a de Abacuque, passando por dificuldades, às vezes na escola. Por que aquela patricinha vive me zombando, vive tirando sarro da minha cara e Deus não faz nada? Por que lá no meu emprego, aquele colega trapaceiro e sem vergonha consegue ser promovido e eu não? Senhor, por que o Senhor está deixando isso acontecer? Senhor, como que o Senhor deixa o Bruno ser condenado a só 19 anos? Ele mandou matar a namorada e deu ela para os cachorros comerem. Será que você não se revolta com isso? Eu fico olhando para o nosso país, a questão da corrupção, isso corrói, isso dói. Você olha tanto dinheiro, tanto imposto que a gente paga e nada acontece, nada melhora. Será que isso não gera uma crise na nossa fé? Será que você já se perguntou, Senhor, por que o Senhor deixa isso acontecer? A questão é que, geralmente, quando a gente faz essa pergunta, a gente está querendo se colocar no lugar de Deus. Porque eu penso assim, se eu fosse Deus, se eu fosse Deus. Esse Bruno, eu que colocava esse Bruno para os cachorros comer. Se eu fosse Deus, eu ia pegar esses políticos, eu ia fazer eles trabalharem de verdade. Não é assim? Se eu fosse Deus, aquela pessoa sem vergonha, ela ia se dar mal. Muitas vezes, a nossa crise, ela acontece porque a gente quer se colocar no lugar de Deus. E Abacuque, a crise de fé dele, girava em torno disso. A pergunta de Abacuque, ela está demonstrando justamente isso. Senhor, por que o Senhor não faz nada? Se eu fosse o Senhor, eu já teria feito. Então, quando nós olhamos para o livro de Abacuque, eu quero que você tenha em mente uma coisa. Enquanto o profeta pede para que Deus mude a sua situação, a gente vai ver isso ao longo do livro. No final do livro, Deus está querendo mudar o profeta. Muitas vezes a gente passa tempo pedindo, Senhor, por que o Senhor não muda essa situação? Por que o Senhor deixa essa pessoa chata no meu pé? Por que o Senhor está deixando a minha família passar por esse sofrimento? Quando na verdade Deus está querendo usar aquela situação para mudar a nossa vida. Assim como Ele vai fazer com Abacuque. E olha a resposta então de Deus a essa questão. A resposta de Deus para Abacuque, versículo 5. Olha, rapaz, olha entre as nações. Maravilhe-se. Fique de boca aberta. Porque eu estou realizando em vossos dias uma obra tal que você não ia conseguir crer, quando vos for confiada. Se eu falasse para você, você não ia acreditar no que eu vou fazer, rapaz. Você não é Deus para saber o que eu vou fazer com o futuro, filho. E o que Deus responde para Abacuque é, eu vou agir sim. Eu vou cuidar da iniquidade do povo. Eu vou fazer o mal cessar. Eu vou disciplinar essa nação que está em pecado de novo. Eu vou fazer isso. Agora olha o versículo 6. Como que Deus vai castigar o mal? Ele diz assim, pois eis que levanto os caldeus. Os caldeus, nesse momento aqui, estão começando a se tornar o império conhecido como Império Babilônico. O império da Babilônia. Os caldeus estavam começando a se tornar um povo que estava conquistando outros povos. Quando Deus diz isso para Abacuque, os caldeus haviam acabado de conquistar Nínive, que era a capital do antigo império, da Assíria. Eu creio que quando Deus diz isso para Abacuque, a espinha dele gela, ele deve ficar morrendo de medo, porque ele para e pensa, opa, Senhor, não precisa ser tão violento assim.
Né? Eu queria que o senhor, né, julgasse o mal, tudo bem, mas olha só, vai devagar, né? Não precisa ser tão duro com a gente não é tão mal assim, calma lá. Deus ia levantar um povo para castigar o pecado de Judá. Sabe, irmãos, eu fico pensando nas nossas crises de fé. Muitas vezes quando eu paro e penso, por que que o mal acontece? Por que que esse Misael só pegou 20 anos? Por quê? Por que, Senhor? Estou falando de coisas do meu coração. Por que que isso acontece? Eu paro e penso e lembro que Deus é Deus. Eu não sou Deus. Ele sabe e Ele vai julgar. Ele vai julgar quem deu a sentença. Ele vai julgar quem cometeu o pecado. Ele vai julgar. Eu não sou Deus. Ele é Deus. O fato é que muitas vezes a gente se concentra naquilo que a gente quer que Deus faça por nós. Senhor, tira esse patrão xarope do meu pé. Senhor, me dá um emprego melhor. Senhor, muda o meu cônjuge, muda o meu filho. Quando na verdade nós nos esquecemos de olhar e ver, será que Deus está usando essa situação ruim para querer mudar algo na minha vida? Muitas vezes a gente se concentra no problema e esquece de olhar para a nossa vida. E é isso que vai acontecer com Abacuque. Abacuque estava olhando para o problema, mas ele não estava olhando para a vida dele. E aí então, esse profeta que está passando por uma crise de fé, vai afundar mais ainda na sua crise de fé. Quando ele ouve a palavra caldeus, surge então o segundo debate entre ele e Deus. Passa, por favor, irmã. E o tema desse segundo debate é, será que Deus é santo? Lembra que o tema do primeiro debate é, será que Deus é soberano? E agora ele vai questionar a santidade de Deus. Por quê? Olha a pergunta, o resumo da pergunta que ele vai fazer para Deus. Se Deus é santo, como que ele vai tolerar a impiedade no seu plano? Como que ele vai usar um povo mau? Mas ele é santo, como que ele vai usar um povo mau para castigar o nosso pecado? Essa é a crise de Abacuque. Irmãos, quando Abacuque faz essa pergunta, eu já disse para vocês, a Babilônia havia acabado de conquistar o Império Assírio. A Babilônia estava começando a conquistar outras nações e a mão deles era uma mão pesada. Eles realmente conquistavam. E Abacuque olha para eles e fala, Senhor, eles são 30 vezes mais pecadores que nós. Como que o Senhor vai usar eles? Não, a gente não merece tanto, nós somos muito melhores do que... Agora muda a situação. Senhor, o povo aqui não vale nada. Não, veja bem, Senhor, olha só, até que a gente não é tão ruim assim, não usa eles não. O Senhor é santo, como que o Senhor vai usá-los? Olha o versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo, o Senhor por acaso não é santo, Deus? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O Senhor vai usar esse povo para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfiamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Senhor, olha só. Senhor, a situação é a seguinte, o senhor não está entendendo, a gente é mau, mas eles são piores. Antes de castigar a gente, castiga eles. Depois o senhor castiga a gente, de outra forma. Como que o senhor vai usar eles? Eles são piores do que nós. E o Senhor é santo. Não, castiga eles primeiro, eu deixo. Será que Deus não está vendo, gente? Será que a gente se compara com essas pessoas que são piores do que nós? Sabe qual é o meu problema? O meu problema é que eu fico me comparando com o senhor Misael, com o senhor Bruno, e eu fico me achando bom perante eles. Senhor, mas eu sou muito bom. Eles são maus, castiga mais eles. Né? Eles merecem mais, né? mais duro, pega pesado com eles. A resposta que Deus vai dar aqui para Abacuque a essa pergunta é uma resposta muito simples.
A partir do versículo 2, do capítulo 2, ele vai responder para Abacuque. Ele vai dizer a Abacuque: o Senhor me respondeu e disse: Abacuque, escreve o que eu vou dizer, filho. Grava sobre tábuas para que as pessoas possam ler, até quando elas passem correndo, para que todos vejam o que eu vou dizer, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Eu vou agir, mas eu vou agir no tempo que eu quiser. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Eu não vou falhar, Abacuque. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. E Deus diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aqui então é a primeira vez que Deus vai dizer essa frase, respondendo à dúvida de Abacuque: Senhor, o Senhor é um Deus bom, como que o Senhor vai usar um povo mau? E Deus diz: Abacuque, meu filho, eu vou castigá-lo sim, eu vou pesar a minha mão sobre ele sim, no tempo que eu quero, no tempo que eu decidi que vou fazer isso. Abacuque, você não pode esquecer que o soberbo, ele se engrandece em si. O soberbo, ele se acha alguma coisa, filha. Mas o justo, aquele que é meu, aquele que pertence a mim, esse vai viver pela fé. Deus continua a responder para Abacuque, ele vai explicar para Abacuque o que ele vai fazer com a Babilônia, ele vai decretar 5 sentenças contra a Babilônia. Eu vou pesar a mão sobre eles sim, Abacuque, fica tranquilo, eu vejo o pecado deles, assim como eu vejo o seu. Assim como eu vejo o pecado do seu povo, eu vejo o pecado deles. A gente cantou aqui: teus olhos sabem quem eu sou, eles sabem o que está no meu coração, né? Deus nos sonda, Ele sonda qualquer pessoa sobre essa terra. Ele sabe o meu pecado, Ele sabe o pecado do senhor Misael, Ele sabe o pecado do seu Bruno, Ele sabe o que Ele tem que corrigir na minha vida, Ele sabe o que tem que corrigir na sua vida. E Deus vai agir na hora que Ele quiser. Qual é o significado dessa frase? Qual é o significado dessa frase? Faça um favor, segure aí em Abacuque, mas volte a sua Bíblia no livro de Jeremias. 20 anos antes, o profeta Jeremias havia profetizado a mesma coisa, só que em outras palavras. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 21, versículo 8 e 9. O profeta Jeremias vai profetizar para a mesma nação. Que nação? Israel ou Judá? Judá. Jeremias vai profetizar contra a nação de Judá e ele diz o seguinte à nação de Judá. Acharam? Jeremias 21, versículo 8 e 9, diz o seguinte: diga a este povo, Jeremias, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Deus está colocando 2 opções aqui para a nação de Judá. É a mesma ideia do justo viverá pela fé. Ou vocês vão viver, ou vocês vão morrer. Vocês têm a opção de escolher um dos 2 caminhos. Um conduz à vida e outro conduz à morte. Que caminho é esse? Versículo 9. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo aquele que se render aos babilônios... Quando Jeremias descreve isso, gente, os babilônios ainda não existiam como um império. O povo deve ter zombado da cara dele, porque como império eles estavam começando a surgir. Não haviam conquistado nada ainda. Apenas 20 anos depois eles começam a conquistar. Todos aqueles que se renderem aos babilônios, que o cercam, este viverá, este escapará com vida. Quando Deus repete essa mesma profecia para Abacuque 20 anos depois, eu quero que você pense nisso. 20 anos antes, Deus já havia dito: olha, se vocês não mudarem a conduta de vocês, eu vou mandar perseguição através dos babilônios. 20 anos depois, os babilônios realmente agora já são um império que estão começando a conquistar terras e estão começando a buscar novos lugares para eles dominarem. E aí Abacuque olha e fala: poxa, é verdade, é fato, Deus vai usá-los contra nós. Eles vão nos levar como escravos. A primeira vez que Deus diz que o justo viverá pela fé, Ele está repetindo a ordem que Ele já havia dado para Jeremias. Ele está dizendo que o justo viverá se crê no que Ele já havia dito. E o que Ele disse?
vai se render como escravo. Você quer viver? Você vai seguir o meu projeto. Se você tentar fugir, se você tentar se esconder, se você tentar fugir do império, se você fugir do meu projeto e achar um projeto melhor para a sua vida, você vai morrer. Mas se você se render ao meu projeto, se você se humilhar e aceitar ser levado como escravo para pagar o preço da sua iniquidade, então você viverá. Aqui o justo viverá pela fé, literalmente. Se você não quiser seguir o meu projeto, filho, você vai morrer. Agora, precisava ter fé para quem num projeto desse, né? Eu fico imaginando se chegasse aqui algum país, tentasse nos conquistar e Deus dissesse, olha, vai como escravo. Se você for como escravo deles, você vai viver. Se você aceitar a disciplina que eu estou impondo para você, você vai viver. Agora, se você tentar escapar, se você for soberbo e achar que você é melhor do que eu, se você achar que você tem uma saída melhor que a minha, você vai morrer. Eu lembro daquela música, né? Eu vou seguir com fé. Aquela música é linda, né? Eu vou seguir com fé. A gente canta, né? Aquele negócio. Senhor, eu vou seguir com fé. Eu sou teu. Senhor, eu sou teu. Ó, Senhor, abre a porta que eu vou entrar. Senhor, eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou fazer acontecer. Senhor, eu sou cabeça, não sou cauda. E se Deus dissesse para você, filho, baixa a sua crista, eu vou fazer você pastar. Esse é o projeto que eu tenho para você. O projeto que eu tenho para você não é um projeto de vitória, é um projeto de sofrimento. Eu não vou curar o seu parente doente. Eu não vou te dar o emprego que você quer. Eu não vou te dar o cônjuge que você está pedindo. Eu não vou tirar esse patrão que atormenta a sua vida. Eu não vou tirar essa patricinha que te zomba na escola. Eu não vou tirar esses moleques que zombam de você na escola. Não vou. Será que ainda assim a gente diria, Senhor, eu vou seguir com fé? Ou será que nós diríamos, Senhor, eu estou numa crise de fé? Por que o Senhor deixa o mal prevalecer? O projeto de Deus para eles era muito diferente. A nossa vida hoje é muito fácil. A nossa vida hoje é muito sossegada. Cantar que eu vou seguir com fé é muito fácil para a gente hoje. Mas é assim que Abacuque termina o livro dele, não é? Vamos seguir, por favor, e olha, passa por favor, Marcelo. A conclusão de Abacuque, versículo 20 do capítulo 2. Quando Deus então responde para ele, Abacuque, eu vou agir no meu tempo, e se você confiar em mim, você vai viver, por mais maluquice que pareça, você vai viver. Olha a conclusão de Abacuque. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Reconhecer que Deus habitava no templo de Jerusalém era reconhecer que Deus era digno de toda a santidade. Qual era a crise de Abacuque? Será que Deus é mesmo santo? E ele continua o versículo e diz o quê? Cale-se diante dele toda a terra. Quem tem a palavra final? Eu ou Deus? Deus é soberano, gente. Deus é soberano. Por mais que o mal prevaleça por um tempo, por mais que a dificuldade continue, Deus é soberano. Deus é soberano. Por mais que aquele pastor pilantra continue pastoreando, Deus continua sendo soberano. Por mais que aquele político safado continue roubando a gente, Deus continua sendo soberano e continua sendo santo. Por mais que você queira abandonar o Senhor, Ele continua sendo soberano e santo. Por mais que a sua crise de fé faça você pensar duas vezes se vale a pena seguir o Senhor ou não, isso não muda nada o fato de que Ele continua sendo soberano e continua sendo santo. Por mais que eu, Paulo, viva em crise de fé, não muda nada o fato de que Deus é soberano e que Deus é santo, porque eu não sou Deus, Ele é Deus. E aí Abacuque, ele vai concluir o livro dele, ele vai terminar esse livro através de uma oração em submissão a Deus. Abacuque reconhece então que ele estava errado. Ele entende, o Senhor é soberano, o Senhor é santo. E detalhe, Deus não deu todas as respostas para ele. Deus respondeu só o que Deus quis.
E ainda assim ele se toca, olha Senhor, eu entendo que o problema não estava com o Senhor, o problema estava comigo, porque eu não estava crendo na sua soberania, eu não estava crendo na sua santidade. Mas agora eu creio, agora eu entendo. E ele termina então orando ao Senhor, e a oração de Abacuque, feita em forma de canto, capítulo 3, versículo 1, ele começa essa oração declarando a sua confiança em Deus. E ele diz, eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele entende, Senhor, o projeto é seu, o tempo é seu, a obra é tua, não é minha, não é quando eu quero, não é como eu quero, mas Senhor, faz então acontecer, porque eu confio em Ti. E aí depois ele vai seguir essa oração, relembrando os grandes feitos de Deus pelo povo. Ele vai lembrar de quando Deus, lembra aquela história que eu contei no início? Quando Deus tira o povo da escravidão, quando Deus abre o mar, quando Deus dá Jericó, quando Deus concede a terra prometida para o povo, ele louva a Deus e fala, Senhor, eu não tenho que pensar nos problemas do futuro, eu tenho que lembrar quem o Senhor é. O Senhor é um Deus que já se mostrou fiel no passado. O Senhor é um Deus que já provou que pode transformar a minha vida. O Senhor é um Deus que já provou que faz a tua obra e que é fiel. Eu acho muito interessante isso, eu já falei isso uma vez aqui. Uma das coisas que mais motiva a minha fé não é pensar no futuro, mas é olhar para o passado. Porque olhando para o passado, eu lembro quem Deus é. Eu lembro tudo o que Ele fez. E o nosso problema é que muitas vezes a gente se concentra no futuro e esquece do passado. E esquece de lembrar o que Deus já fez na nossa vida, o que já fez por nós, e nem para nós, o que já fez na história. Abacuque faz isso. Ele para de reclamar sobre o futuro e lembra do passado. Senhor, o Senhor já fez tanto. Eu sou grato ao Senhor por isso. Mas ele termina o livro de uma forma bem inesperada, pelo menos para mim. Versículo 17, ele vai terminar o livro, gente, com uma declaração de fidelidade a Deus. Pode passar, Amado, por favor? Passa mais uma vez. Ele vai terminar o livro com uma declaração de fidelidade e submissão a Deus. E é uma declaração que eu fico pensando, poxa, será que eu teria coragem de falar isso? Será que se eu fosse Abacuque, olhando para a Babilônia chegando, se aproximando, sabendo o que estava prestes a acontecer, eu diria o que ele disse? Abacuque vai terminar o livro dele dizendo, ainda, ou mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que o produto da oliveira não venha a dar fruto, não exista mais, e mesmo que os campos se tornem inúteis, mesmo que não dê mais para eu plantar no meu campo, mesmo que as ovelhas sejam tiradas do aprisco e dos currais, não exista mais gado, ou seja, mesmo que o Senhor tire toda a forma de subsistência, mesmo que Deus tire o meu trabalho, mesmo que Deus tire a minha economia, mesmo que Deus tire o meu sustento, mesmo que Deus tire qualquer coisa, tudo que eu preciso humanamente para viver, ainda que o Senhor tire tudo isso, e gente, quando a gente lê esse versículo, eu quero que você tenha na sua cabeça, que Abacuque não estava pensando numa coisa bonita, ó Senhor, mesmo que isso aconteça, eu vou continuar. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que quando os babilônios chegassem, eles iam destruir tudo. Eles iam destruir todo o território de Judá. Eles iam roubar todo o gado. Eles iam destruir todo o mantimento. Eles iam levar o melhor do povo como escravo. Ele sabia que quando eles chegassem, tudo que eles tinham ia virar ruínas. Ele sabia disso. E o que ele diz? Mesmo que tudo isso aconteça, o que ele diz? Leia na sua Bíblia, por favor. Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu fiquei pensando essa semana, será que se Deus tirasse a minha família,
Será que se eu soubesse, olha, daqui uma semana Deus vai mandar um assassino na minha casa e vai mandar minha família, porque era isso que estava na cabeça de Abacuque. Daqui a um tempo, alguns assassinos vão chegar e vão destruir tudo que eu tenho. Será que se eu soubesse, Senhor, daqui um mês, a minha cidade vai ser invadida, vão levar tudo que eu tenho, e o que não der para eles levarem, eles vão quebrar, para eu ficar sem condições de poder usar. Vão levar minha esposa, vão levar minha filha, vão levar o meu dinheiro, vão levar minhas roupas, e vão destruir todas as fábricas da cidade, vão queimar as árvores. Para quê? Para que eu não consiga sobreviver aqui, para que eu implore para me tornar um escravo deles. Será que se eu soubesse que daqui a um mês Deus vai mandar um exército aqui para a Serra Negra, Ele vai matar todos vocês, será que eu diria isso? Senhor, mesmo sabendo de tudo isso, eu me alegrarei no Senhor. Eu vou ter prazer em pertencer ao Senhor, que é o Deus da minha salvação. E ele termina dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Ou seja, Deus é a minha segurança. A minha segurança não vai dar para ser a minha casa, porque eles têm mais armas do que eu. A minha segurança não vai dar para ser uma caverna, porque eles vão caçar todo mundo da cidade. A minha segurança não vai poder ser esse galpão, porque eles vão invadir e vão destruir tudo. O que me sobra? Me sobra tudo. Porque se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. O problema é que eu tenho dificuldade de entender isso. Eu tenho dificuldade de crer que se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Porque para mim tudo é a minha família, tudo é o meu sustento, tudo são vocês, meus amigos. Quando na verdade tudo para mim é Deus. Por isso que Abacuque declara: eu vou ter alegria no Deus da minha salvação, da minha libertação. Irmãos, eu queria convidar vocês a abrirem novamente suas Bíblias, mas agora no livro de Lamentações. Na mesma época em que Abacuque escreve esse livro, aproximadamente um ano depois, a Babilônia chega a Judá. E aí o profeta Jeremias, ele sobe na montanha e ele começa a ver Judá entrando e começando a executar aquilo que Abacuque havia dito. Ele vê a Babilônia invadindo a cidade de Jerusalém e eles começando a destruir o povo. E eu quero que você olhe comigo para o capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Olha o que Jeremias relata, olha o que vai acontecer um ano depois da profecia de Abacuque. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, chegou a hora. A indignação de Deus chegou no seu limite, agora é a hora. Derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entraste o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Ele vai lamentar o fato de que agora Deus estava destruindo a cidade de Jerusalém, a nação de Judá. Deus estava cumprindo a sua profecia. Aquilo que Abacuque viu, aquilo que Deus falou para Abacuque, de fato aconteceu. A nação de Judá foi invadida, não teve rei que conseguiu segurar a bronca, todo mundo, todos os melhores foram levados como escravos e o resto foi destruído. Só que antes disso, eles se fecharam na cidade e ficaram lá 1 ano e meio tentando impedir a conquista da Babilônia. Nesse 1 ano e meio, o mesmo livro de Jeremias, de Lamentações, vai dizer que a população, para conseguir sobreviver,
matou as crianças e as cozinhou. A mãe matou o filho para ter o que comer. Durante 1 ano e meio, eles desobedeceram o que Deus havia dito. Deus disse o quê? O justo viverá pela fé. Como assim? Quando a Babilônia chegar, se rende. Não tenta se fechar, porque senão vocês vão morrer. Quando a Babilônia chegou, a nação de Judá desobedeceu a Deus, não viveu pela fé. Fechou os portões da cidade e falou, a gente vai ficar aqui. Aqui a gente está seguro. E o que acontece? Muitos morrem de fome. E muitos são assassinados para que os que vivem pudessem comê-los. Até que chega um ponto, depois de 1 ano e meio fechado dentro dos muros da cidade, a Babilônia realmente destrói os muros e entra na cidade e leva o povo junto com eles. Mas dentro desse povo, eles levam algumas pessoas que demonstraram através da sua vida, através da prática, o que é viver pela fé. Quem aqui lembra da história de Daniel? Quem aqui lembra da história dos seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego? Quando eles vão para a Babilônia, eles estavam lá em Jerusalém. O rei da Babilônia leva eles como escravos. Quando eles chegam lá, eles praticam isso que Deus disse. Eles vivem pela fé. Olha, come dos manjares do rei. Não. Olha, nega ao seu Deus, senão você vai ser jogado na fogueira. Não. Para de orar para o seu Deus, senão você vai ser jogado na cova dos leões. Não. Quando Deus diz que o justo viverá pela fé, Ele está falando de uma coisa prática. Ele não está falando de uma coisa espiritual. Se eu creio em Deus, eu vou me posicionar. Mesmo em meio à maior adversidade do mundo. Mesmo em meio à espada no meu pescoço, mesmo em meio à fogueira, mesmo em meio à cova dos leões, eu vou dizer que eu continuo sendo do Senhor. Ainda que tudo dê errado. Ainda que Deus não tire aquele patrão malvado. Ainda que Deus não mude o meu cônjuge. Ainda que Deus não transforme a minha situação financeira. Ainda que Deus tire a vida de um ente querido. Ainda que Deus tire a minha vida. De forma lenta e dolorosa. Será que eu vou conseguir dizer, Senhor, eu sigo com fé no Senhor? Eu me alegro no Senhor? Isso é viver pela fé, gente. Se você não quiser viver pela fé, você vai continuar tentando viver pelo seu esforço, pelo seu braço, mas a sua vida não vai valer a pena. Viver pela fé parece uma coisa muito doida, parece uma coisa muito estranha, mas é o que mais vale a pena, porque viver pela fé significa ter Deus como a minha salvação. E eu acho muito interessante que a conclusão final do livro, passa por favor, Má. Pode passar para frente, não para... Isso, obrigado. É que o livro ele começa com um desafio. Abacuque desafia Deus, Senhor, cadê o Senhor que não está fazendo nada? Mas ele termina em dependência, Senhor, faz o que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, como o Senhor quiser, usando quem o Senhor quiser. O livro começa com reclamação da parte de Abacuque, mas termina com uma decisão, com uma resolução. Ainda que o Senhor tire tudo de mim, eu vou continuar tendo fé no Senhor. Talvez você tenha passado a sua vida evangélica inteira tendo sido ensinado que só vale a pena seguir a Deus se Deus te abençoar. Saiba que quando Deus pesa a mão dele, também é uma forma dele nos abençoar. Porque a Bíblia diz que ele disciplina todo filho a quem ele ama. Ele corrige a todo aquele a quem ele quer bem. Não siga a Deus só quando tudo vai bem. Siga sempre. E o livro começa com uma frustração. Abacuque estava frustrado. Mas é interessante que quando Deus revela que a situação era muito pior do que ele imaginava, a frustração se torna em fé. Senhor, eu creio que o seu projeto é melhor do que o meu. Eu creio que o seu momento é melhor do que o meu. Eu creio que a sua mão é mais pesada que a minha. Será que a gente tem buscado ser mais santo que Deus? Será que a gente tem vivido crises de fé porque a gente acha que Deus tinha que fazer um monte de coisa e não está fazendo? Senhor, o Senhor está parado, o Senhor está dormindo? Não, Deus está agindo. Será que Deus não está querendo usar a situação
que tem gerado crises de fé em nós, muitas vezes, para transformar a nossa vida, assim como ele transforma Abacuque. Olha para Abacuque, ele começa soberbo, desafiando Deus, ele começa reclamando que Deus não está fazendo nada, ele começa frustrado, mas quando ele entende que Deus queria mudar o coração dele, quando ele entende quem Deus é, o desafio se torna independência, a reclamação se torna numa decisão de permanecer firme com Deus. E a frustração se torna em fé. Por quê? Porque Deus é santo e Deus é soberano. Eu sou só uma criatura, um filho dele, que dependo dele para conseguir viver. Será que você tem coragem para dizer, Senhor, eu vou seguir com fé? Eu gostaria, irmãos, de acabar esta mensagem de uma forma diferente. Eu gostaria que a gente cantasse essa música. Será que você tem coragem de cantar essa música? Mas agora com consciência do que Abacuque quis dizer quando ele falou isso. Abacuque não estava indo para um show gospel. Abacuque não estava indo ser promovido no trabalho. Abacuque estava vendo a espada chegando. Abacuque estava vendo a destruição se aproximando. E ele diz, Senhor, eu vou seguir com fé. Será que você tem coragem de dizer isso? Senhor, eu quero seguir o Senhor. E, gente, a sua vida, a minha vida é muito boa. Não tem comparação com a vida que eles levavam, com os perigos que ele corria naquela época. Mas pode ser que a nossa sorte mude. A gente não sabe quando a perseguição pode vir. Pode ser que tudo se abale na sua vida. Pode ser que você fique doente. Pode ser que você seja cometido de um câncer. Pode ser que eu seja cometido de um câncer. Pode ser que você perca o seu cônjuge. Pode ser que você perca o seu filho. Pode ser que eu perca a minha filha. Será que eu tenho coragem de dizer, Senhor, eu sigo o Senhor com fé? Mesmo que tudo se abale na minha vida? Eu queria convidar você a se você tiver coragem, se você quiser declarar isso, Senhor, eu quero seguir o Senhor com fé. Por mais difícil que para mim seja tomar essa decisão. Eu estou convidando você a tomá-la, mas eu mesmo tenho que lutar para tomar essa decisão na minha vida. O justo viverá pela fé. Deliva, vem aqui, por favor. Dependência, resolução e fé. Sei que para além das nuvens
pode brilhar, só porque a terra escureceu. Minha vista em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Mais uma vez, nas alturas sou filho de Deus. Pode sentar. Nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Também uma mensagem muito difícil de ser pregada. Primeiro pela dificuldade de você pregar um livro numa mensagem, mas também pela dificuldade do conteúdo a ser pregado, né? Não é fácil. Irmãos, vivemos numa época onde tem pastores prometendo para você uma vida isenta de sofrimento. Não acreditem nessa propaganda enganosa. Muitas vezes o caminho que Deus quer para nós vai envolver momentos de sofrimento. E é quando sou fraco que somos fortes. Paulo disse isso. Então ele vai falar, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas dificuldades, nos sofrimentos, nas perseguições. Não acreditem nesse evangelho cor-de-rosa, que prega só vitória, que todos os seus desejos se realizarão, onde Deus ele é a lâmpada, ele é o gênio da lâmpada. Não acreditem nisso. Nós cremos num Deus que é todo-poderoso. Nós cremos num Deus que pode, mas nós creremos no Deus ainda que Ele não queira fazer. Esse é o Deus que nós cremos. Muito cuidado. Tem pastor dizendo, ó, vem aqui, deixa a tua oferta e você vai ter todos os teus desejos realizados. Não acredite nisso. Não acredite. O nosso Deus é muito bom, mas muitas vezes Ele quer, Ele permite e faz parte do projeto dEle para nós, passar pela dificuldade, porque assim nós passaremos a ser mais dependentes dEle. Um grande pensador chamado Blaise Pascal tinha uma doença incurável e ele falava, por eu estar doente, eu percebo dois benefícios no meu sofrimento. Primeiro, me faz mais dependente de Deus. E segundo, me faz almejar o céu intensamente. Irmãos, Deus não nos chamou para essa terra aqui para nós vivermos uma vida de belezuras. Nós nos chamou para pregarmos o Evangelho e expandirmos o reino dele na terra. Essa é a nossa missão de vida. Tá? Então a gente precisa focar nisso e essa mensagem que o nosso irmão nos trouxe nos vem relembrar dessa verdade tão importante. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não perder o foco, Senhor, da Tua missão para nós na terra. Entendemos, ó Deus, que as vitórias, sabemos, ó Deus, que a fartura, sabemos, ó Deus, que a abundância não são promessas para agora, mas são promessas para o porvir. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a vida que o Senhor tem para nós, seja ela qual for. Ajuda-nos, ó Deus, a seguirmos com fé, ainda que a figueira não floresça, ainda que os nossos sonhos não aconteçam, ainda que o nosso sustento tenha dificuldades, ainda assim, Senhor, nós declaramos ao Senhor que continuaremos te adorando, te louvando, que o Senhor será o nosso Deus até o fim.
Ajuda o teu povo a lembrar disso. Principalmente nesse momento histórico que vivemos, que há tantas igrejas ditas evangélicas pregando o contrário. Pregando que o caminho do Senhor é um caminho cor-de-rosa, espaçoso e confortável. E esquecem que a tua palavra nos ensina que o caminho do Senhor muitas vezes é estreito e espinhoso. E que os nossos companheiros são poucos. Ó Deus, muito obrigado pela vida do Paulo, que foi instrumento do Senhor. Recompensa o teu servo. E ajuda-nos, Senhor, a termos as reações corretas diante do que ouvimos. Ó Deus, cremos no Senhor e queremos obedecer o teu projeto para nós. Ó Deus, se existe alguém aqui dentro que ainda não conhece o teu projeto, que possa conhecer hoje. Se alguém, Senhor, está em dúvida, Senhor, que possa hoje ter a convicção renovada e saber, ó Deus, que o projeto do Senhor é estarmos do teu lado. Ajuda-nos, Senhor, nessa direção e pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos, dê uma semana de vitória para os irmãos. Quero repetir algo que eu tenho dito. Irmãos, eu estou aqui na igreja para atender os irmãos, não importa o horário, até o último que precisar eu estarei aqui com um sorriso no rosto para atender. Tá bom? Então, se há uma necessidade de algum irmão conversar comigo, eu vou estar aqui para atender você. Tá bom? Aproveita também o Paulo, Yuri, conversa com eles, com as nossas esposas, que você não saia daqui com qualquer tipo de dúvida, que você não saia daqui com qualquer necessidade não suprida em termos de aconselhamento, em termos de encorajamento, que você não saia daqui com esse tipo de fome, ok? Nós queremos servir os irmãos. Talvez só o irmão tenha que ter paciência, né? De aguardar um pouquinho. Nós temos um tempo de comunhão. Hoje nós temos, no meu relógio, 15 para as 9, ou seja, estamos na hora certa, e que você não saia correndo, mas tenha um tempo de comunhão. Eu quero continuar encorajando aqueles nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Primeiro, agradecer sua presença virtual conosco, mas também pedir para que, se você possa, venha participar do culto aqui com a gente, que isso é muito especial para Deus. Irmãos, Deus abençoe, e com uma oração silenciosa, nós estamos encerrados. Deus sabe tudo que eu preciso.
pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei.